Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse pequeno grande livro aqui, o Pedro Páramo, de Juan Rulfo. É um clássico mexicano, clássico contemporâneo mexicano, mas também um clássico da literatura fantástica e do regionalismo mexicano, claro, mas aqui a gente tem características tanto da literatura fantástica, do realismo, na verdade, né, do realismo fantástico, do realismo mágico, quanto do regionalismo, misturados. E aí é que tá, essa mistura desses dois gêneros, por assim dizer, dessas duas características literárias, faz com que muita gente classifique esse livro aqui como um livro de espíritos, um livro de fantasmas, ou até mesmo um livro de terror. Eu até entendo, em certo ponto, né? Mas eu não considero esse livro um livro de terror, por exemplo. Eu não acho que ele se encaixe nessa categoria. Eu vou explicar por quê, tá? Primeiro vamos aos fatos, né? Vamos esmiuçar um pouquinho da história aqui do enredo. Aqui a gente tem a Dolores. A Dolores é uma senhora que já está no seu leito de morte, né? Ela já está prestes a morrer. E o seu último desejo é que o seu filho, Juan Preciado, vá à procura do seu pai, o Pedro Páramo, né, personagem que inclusive dá nome ao livro. E aí mais pra frente a gente vai entender por que esse livro tem esse nome, né, quem foi realmente Pedro Páramo. No entanto, nessa parte da história, né, nesse início da história, a gente tem aqui a Dolores pedindo para que seu filho procure o Pedro Páramo justamente para exigir dele, né, o que lhe é de direito, né, e o Juan Preciado nunca havia conhecido o pai, né. E aí a dona Dolores diz a ele, né, onde ele deve procurar o Pedro Páramo, na pequena cidade de Comala, né, um vilarejo ali no México, é típico, né, daquelas regiões montanhosas do México, um vilarejozinho de interior, tem um aspecto um pouquinho desértico ali, montanhoso também, mas traz muito aquela lembrança cultural mexicana mais específica ali do regionalismo mexicano mesmo, né, então a gente tem uma comunidade de moradores, né, a gente tem fazendas, a gente tem os coronéis, a gente tem algumas pitadas culturais da própria cultura mexicana religiosa, inclusive, a gente tem aqui alguns aspectos religiosos também, e políticos, porque aqui na época de Pedro Páramo, não necessariamente na época do Juan Preciado, mas em outra parte lá no final, parte essa que eu vou comentar provavelmente mais pra frente, a gente tem também aspectos políticos, porque o México passava por um tempo de revoluções ali, né, envolvendo tanto a classe política, né, quanto a classe dos fazendeiros ali. Pedro Páramo era um desses fazendeiros, mas vamos aos poucos, né? Vamos por partes aqui. Então Juan Preciado cumpre essa promessa, depois que a mãe morre, ele realmente parte à procura de Comala. Ele encontra a cidadezinha, encontra esse vilarejo, um vilarejo muito quente, por sinal, a cidade mais quente que o inferno, como o próprio autor diz aqui. E aí que começam alguns acontecimentos interessantes a respeito da cidade em si. Porque a cidade é uma cidade desolada, uma cidade completamente abandonada, né? Tá tudo caindo aos pedaços, as moradias estão caindo aos pedaços, parece que simplesmente é uma cidade fantasma, uma cidade abandonada. E a gente vai começar a entender realmente o que está acontecendo com aquela cidade um pouquinho mais para frente. E grande parte desses acontecimentos com a cidade, eles vão sendo narrados através de histórias paralelas que no final elas vão acabar montando um quebra-cabeça, tá? Como assim? O que está acontecendo? Quando o Juan Preciado chega à cidadezinha de Comala, ele primeiramente descobre que ele não é o único filho de Pedro Páramo, tá? Que outros personagens ali também são filhos de Pedro Páramo. E, além disso, ele descobre que o Pedro Páramo está morto, né? O pai dele já havia morrido há muitos anos. Só que ele começa a perceber uns comportamentos um pouquinho diferentes ali nas pessoas. As pessoas, curiosamente, elas têm uma vontade incessante de contar suas próprias histórias, né? Contar seu passado, contar o que aconteceu com elas, contar o que aconteceu com a família delas, contar todos os perrengues pelas quais elas passaram ali naquela cidade, que foi uma cidade, né, que condensou acontecimentos muito trágicos no passado, principalmente de cunho social, cunho psicológico ali. Então, Pedro Páramo, ele não é uma história em si, essa história no caso. Quando eu digo Pedro Páramo, eu me refiro ao livro em si. Pedro Páramo, o livro mesmo em si, não é um livro de uma única história, que a gente não vê necessariamente a história de Juan Preciado se desenvolvendo. A gente vê a história de Juan Preciado sendo o caminho para um acontecimento um pouco maior, né? Um ramo, né? Digamos assim, uma ramificação de histórias que vão montar uma árvore completa de vários contos, de vários
vários pensamentos, de várias lembranças, né, de vários ressignificados de alguns acontecimentos passados e também algumas memórias esquecidas que vão sendo trazidas à tona novamente. Então o Juan, enquanto está perambulando ali pelo vilarejo, né, ele vai conhecendo os hábitos da cidade, os hábitos dos seus moradores, bem estranhos por sinal, e vai conhecendo muitas histórias, porque, como eu disse, todos os personagens acabam tendo histórias para contar e eles são ávidos por contar suas histórias. E aí a gente entra num ponto bastante interessante, porque chega um momento da história em que chega um momento do livro, né, em que essas histórias começam a ter certas características que fazem a gente pensar se realmente elas foram verdadeiras ou se essas histórias, ou se esses personagens realmente estão de fato ali. Se não é às vezes uma ilusão do Juan, né? Se não é às vezes uma ilusão do personagem, do protagonista, a gente começa a ter uma série de questionamentos ali. E eu vou mostrar um trecho, inclusive, que ele está bem no começo do livro, né? Que vai fazer com que você fique pensando um pouquinho sobre o que está acontecendo. Ainda basicamente no começo do livro aqui, podemos dizer, página 53 aqui dessa edição da Best Bolsa, a gente tem um parágrafo aqui que narra uma das frases da Damiana para o Juan Preciado. Ela diz o seguinte: esta cidade está cheia de ecos, parece até que estão trancados no oco das paredes ou debaixo das pedras. Quando você caminha, sente que vão pisando seus passos. Ouve rangidos, risos, umas risadas já muito velhas, como cansadas de rir, e vozes já desgastadas pelo uso. Você ouve tudo isso. Acho que vai chegar o dia em que esses sons se apagarão. E aqui nós começamos a perceber, então, que talvez essas narrações, essas histórias, esses personagens perambulando para lá e para cá numa cidade fantasma, pessoas que moram em casas já destruídas, já sem telhado, sem janela, sem porta, o que está acontecendo ali naquela cidade, né? Nós vamos percebendo aos poucos que aquela cidade é realmente uma cidade fantasma. E aqui a gente tem uma série de reminiscências do passado, né? A gente tem uma série de personagens aqui que estão contando suas histórias para que não fossem esquecidos. Né, para que suas histórias não fossem esquecidas diante de uma cidade inteira, né, uma comunidade toda que já foi fisicamente esquecida. Tá? Mas assim, ainda fica aqui a dúvida de como essa cidade chegou a esse ponto, né? E mais pra frente nós vamos conhecer então a história do próprio Pedro Páramo. Só que antes disso, a gente vai ter uma dissolução do protagonista, tá? O Juan Preciado aqui, por mais que ele pareça ser o protagonista, eu costumo dizer, depois que eu li esse livro aqui, inclusive li a segunda vez, eu costumo dizer que a própria cidade de Comala, né, o próprio vilarejo de Comala aqui atua como protagonista da história. Porque é uma junção de histórias, né, uma junção de acontecimentos, uma junção de vidas, né, que foram às vezes interrompidas ou foram maltratadas, né, por uma vida maior, e vida maior, quando eu digo isso, eu me refiro ao personagem do Pedro Páramo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Esse conjunto de acontecimentos, né, de reminiscências do passado, vai formar então a história da cidade, né? Digamos assim, a cidade em si, aquele ambiente inóspito, aquele ambiente abandonado, nada mais é que um museu de histórias, né? De tudo que a cidade já passou, e passou inclusive por conta de Pedro Páramo. Quando o Juan Preciado começa a se dissolver, quando eu digo que ele começa a se dissolver, é porque ele perde o protagonismo para dar protagonismo a outras pessoas também. E aí a gente começa a perceber que não existe necessariamente um protagonismo. Ele simplesmente some no meio da história, tá? O Juan Preciado some no meio da história e várias outras histórias acabam se misturando, tá? Não é um livro confuso, eu não ouso dizer aqui que ele é um livro confuso, mas é um livro que exige muita concentração. Por isso que eu disse que não é legal você pegar ele simplesmente num único dia e ler. Se você fizer isso, pelo menos tenha em mente que seria legal, seria interessante, né, você relê-lo mais pra frente com um pouco mais de calma. Uma das características do Juan Rulfo é justamente deixar o texto muito lapidado. Tá? Inclusive aqui a gente tem umas notinhas falando sobre o processo de criação dele, tá? E aqui realmente cada linha, cada parágrafo aqui contém uma carga muito grande, não só de narrativa, como também de acontecimentos, de pensamentos, de aspectos psicológicos, filosóficos, tá? Eu não quero dizer que ele é um livro denso, que cansa o leitor, que deixa o leitor cansado de tantos acontecimentos. Não é isso, tá? Não é. Mas ele é um livro que exige muita concentração e que exige que você esteja preparado para emergir na história e também ficar remoendo essa história durante um tempo. Tá? É interessante que você leia um pouco e comece a remoer o que está acontecendo ali. Eu vou ler um outro trecho para você. Olha só como esse trecho contém tanta coisa. Não é uma quantidade exorbitante de informação, mas é uma quantidade exorbitante de emoção. Quer ver? Olha só. Sei não, Juan Preciado. Fazia anos que não ergui o rosto, que me esqueci do céu. E mesmo que eu tivesse erguido, o que haveria de ganhar?
O céu está tão alto e meus olhos tão sem olhar que vivia contente só de saber onde ficava a terra. Além do mais, perdi todo o interesse depois que o padre Renteria me assegurou que eu jamais conheceria a glória, que nem de longe haveria. Foi coisa dos meus pecados, mas ele não devia ter me dito. A vida já é dura o bastante. A única coisa que faz com que a gente mova os pés é a esperança de que ao morrer nos levem de um lugar a outro. Mas quando fecham pra gente uma porta e a que continua aberta é só a do inferno, mais valeria não ter nascido. O céu para mim, Juan apreciado, está aqui onde eu estou agora. E ele diz: e a sua alma? Onde acha que ela foi parar? Deve andar vagando pela terra como tantas outras, buscando vivos que rezem por ela. Então aqui a gente começa a perceber também que existe um aspecto muito religioso envolvido nessa história aqui. De fato, o Padre Renteria é um dos personagens mais importantes aqui, porque ele está diretamente envolvido, né, também com as atrocidades, mas com outros acontecimentos relacionados ao personagem Pedro Páramo. O Pedro Páramo, na época, né, mais pra frente aqui, depois da metade do livro a gente vai começar a entender, então, a história de Pedro Páramo. O Pedro Páramo foi um coronel, naquela época, muito ruim, muito maldoso, inclusive aqui tem uma frase que diz: Pedro Páramo é maldade pura, né? Que meio que dominou aquela terra, né? Então, realmente, né, essas terrinhas, né, eram terras dominadas por coronéis que faziam suas próprias leis e ai de quem não obedecesse. Né? Então o Pedro Páramo ele basicamente dominava toda aquela região, ele era dono de muitas terras, ele é que fazia política, ele é que fazia economia, ele que controlava o máximo que podia. E ele influenciou muitas vidas, muitas pessoas ali, né? Inclusive a própria mãe do Apreciado e outras mulheres com quem ele teve casos, né? Foram muito influenciadas pelas atrocidades do Pedro Páramo. Além disso, a gente vai ver que muitas outras pessoas ali na cidade tiveram algum tipo de envolvimento com ele, né, e tiveram algum tipo de consequência, algum tipo de sequela histórica, sequela emocional, psicológica. Aliás, falando em sequelas, né, esse livro aqui ele tem umas temáticas também muito fortes em alguns pontos, porque você vai ver aqui, por exemplo, episódios inclusive de incesto. A gente tem episódios de depressão, né, episódios de desalento, a gente tem episódios aqui de sofrimento, de fome, nós temos episódios aqui de lutas, não só de classe, mas lutas políticas, né? Inclusive o México naquela época estava passando, né, em algumas regiões ali por conflitos políticos e também sociais, então a gente vai ver também episódios de assassinato, episódios de corrupção, inclusive episódios de loucura. Aqui a gente tem um pouquinho de tudo. Como eu disse para você, é um emaranhado de histórias que vão sendo tecidas a partir de uma história principal, a partir de uma influência maior, que no caso seria o Pedro Páramo aqui. E eu não sei se, na verdade, né, o Juan Rulfo, a intenção dele era justamente fazer com que Comala se tornasse a protagonista de todo esse livro aqui, mas de fato, para mim, ela parece muito mais protagonista do que o próprio Pedro Páramo. Eu acho que o Pedro Páramo aqui se torna o precursor do que viria a ser a história a ser contada de Comala, porque por mais que ela tenha sido, de certa forma, em alguns pontos próspera, né, no passado, o que resta aqui, como eu disse para você, são aquelas reminiscências aquelas reminiscências tristes, né, de histórias tristes que ficaram para trás, ou às vezes histórias que não foram terminadas, né, foram interrompidas pela morte, por exemplo. E isso é fantástico, porque eu praticamente não vi isso em nenhum livro que eu já tenha lido, eu não dessa forma, né? Não da forma como esse autor diz aqui. E pela escrita condensada dele, pelo texto enxuto dele, a gente consegue perceber que ele consegue realmente passar toda a emoção que ele gostaria, né? De forma muito sucinta, de forma muito ágil e também deixando uma atmosfera muito inquietante. Aqui eu costumo dizer que esse livro, claro, me envolveu na questão de ambientação também, não apenas por apreciar muito essa cultura mexicana e tudo mais, mas também porque ele é um livro que te coloca muito dentro da história, muito dentro do ambiente da história, né, da ambientação da história, só que de uma forma bastante envolvente. Você se sente parte da história como se estivesse fazendo realmente, como se estivesse atuando dentro dela. Olha só aqui, por exemplo, né, um trecho aqui, mais ou menos aqui, quase na metade do livro, né, onde o Juan Rulfo narra a atmosfera do livro. Veja só. A madrugada foi apagando minhas recordações. Ouvia de vez em quando o som das palavras e notava a diferença. Porque as palavras que havia ouvido até então, e só então fiquei sabendo, não tinham nenhum som. Não soavam, sentiam-se, mas sem som,
como as que se ouve durante os sonhos. De fato, aqui, ó, pela quantidade de marcadores que eu coloquei aqui, de fato a gente tem trechos aqui muito bem escritos, muito lindos, e dá para entender, né, essa vontade incessante do autor de querer lapidar tudo muito bem, a ponto de impactar o leitor com poucas palavras, né, mas com palavras muito bem escolhidas. Eu não vou dizer muito mais sobre esse livro, porque se eu disser um pouco mais aqui, eu vou acabar revelando muitos dos acontecimentos, e os acontecimentos aqui mais importantes para o entendimento do Pedro Páramo, eles se encontram mais para o final do livro mesmo, tá? Antes a gente tem apenas um panorama da cidade e como que essa primeira história, que essa primeira parte, ela é dissolvida, né, para dar origem então à explicação da segunda parte. Mas eu recomendo demais esse livro, como eu disse, leia com calma, leia aos poucos, fique remoendo essa história por algum tempo, que vale muito a pena, tá? E de fato, depois que eu li essa história e reli inclusive, eu fiquei com ela na minha cabeça, eu fiquei com a paisagem na minha cabeça. Parece que eu me senti dentro da história, mas eu me senti participando da história. Parece aqui que você acaba sendo o próprio Juan Preciado e de certa forma, todas as histórias que estão sendo contadas para ele estão sendo contadas de forma muito íntima para você, tá? Essa é a sensação que eu tenho. Como eu disse, eu acho que eu nunca vou conseguir encontrar frases adequadas aqui para definir exatamente sobre o que é o Pedro Páramo, tá? Mas é um livro que eu recomendo demais e uma escrita que merece muita atenção, uma escrita que merece todo o louvor, né? Merece todo o louvor que o próprio Juan Rulfo teve por conta desse romance aqui. Certo? Bom, é isso. Por esse vídeo é só, senão ele fica muito longo aqui, eu passaria horas falando desse livro, provavelmente, mesmo passando horas, eu acho que eu não conseguiria expor todas as minhas conclusões, todas as minhas ideias, todos os meus pontos de vista a respeito dele. Mas caso você tenha alguma coisa interessante para comentar, fique à vontade na área de comentários aí do vídeo. E eu te vejo então num próximo, certo? Até mais, valeu, obrigado!